Hoje me chamou um rapaz, que é o Sérgio, ele é da BRF, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, pessoalmente lá na FX Club, que aconteceu da Vila Camarão, lá na Bahia. Foi até a primeira oportunidade da gente conhecer esse grande parceiro nosso, que é a Vila Camarão hoje. E dentre os palestrantes estava o Sérgio, ele é diretor de inovação da BRF, e ele trouxe uma palestra que eu achava que fazia sentido aí sim trocar com os heads, né? Trazer um material que me faz o tempo todo pensar no futuro da alimentação, que é justamente o setor que nós estamos inseridos, né? Ainda que o ramo venha abrir novas vertentes, né? Como o mercado, de repente, de serviço, o que nos sustenta, a nossa base é a alimentação. E aí o material dele, eu não estou me apropriando do material de ninguém, esse material foi disponibilizado, né? Eu permaneço integralmente com ele, tal como ele apresentou, né? Ou então eu não estou me apropriando do material, esse material não é meu, é dele, integralmente dele. E eu vou tentar traduzir um pouquinho do que eu aprendi com a palestra dele e do quanto a gente pode refletir dentro do nosso cenário, tá? Mantive, né, a informação dele ser o diretor de inovação da BRF. E ele, no primeiro momento, né, falando sobre alimentação, ele nos remete, né, de como a gente chega aqui, né, a trajetória do ser humano e a sua evolução na alimentação, né? E aí ele nos remete que antigamente a gente era basicamente uma troca, né? A gente plantava para poder sobreviver, né? Essa era a razão da comida na vida do ser humano. Ele acordava, e hoje até se a gente parar para pensar, seria a mentalidade dos indígenas, por exemplo, ainda permanece assim, né? Eles plantam, eles caçam, tudo para a sobrevivência deles. Ainda que a gente tenha evolução dentro desse povo, né? Que hoje em dia já começa a integrar a sociedade de uma forma muito diferente do que a gente tem a concepção do povo indígena, mas ainda prevalece o entendimento de você sobreviver, tratar a alimentação como forma de sobreviver, que é a nossa também, obviamente, só que entrou todo um mercado, né, capitalista em cima dessa questão da alimentação. Então, basicamente, ele remete ao campo e a gente na construção de plantar para sobreviver. E aí traz a demanda global de alimento, traz uma fonte, né, de informação de que nas próximas décadas como que vai performar o mercado de alimentação. E aí o que me chamou, né, a atenção, que justo na reunião de hoje dos REDs a gente estava falando sobre uma necessidade da gente olhar o nosso produto. A gente chegou até no entendimento aqui de que cada vez mais o cliente ele quer ter uma experiência com o nosso produto, né? Hoje, se a gente observar, é uma maior dificuldade nossa, por exemplo, trabalhar no segmento de home conveniência, né? Porque a gente trabalha o produto de terceiros. Eu trabalho com a Heineken, eu trabalho com a Coca-Cola, que são empresas que já conceituaram o produto dela no mercado. Então, na verdade, quando eu trabalho dentro do home conveniência, o cliente não tem nenhuma experiência comigo. Ele tem uma experiência de serviço, né? Mas ele não tem nenhum valor agregado no produto. Agora, quando eu penso numa pizza, por exemplo, e a gente fala logo na banana nevada, porque a gente criou uma conexão com o cliente, com o nosso produto, com a nossa produção, com a nossa receita, né? com a formação de um produto único. Ainda que venha a existir qualquer outra banana nevada num concorrente nosso, e aí aqui eu não estou mensurando o valor, se é bom ou não ruim, a gente cria uma experiência com aquele produto e com o cliente, né? Eu quero pedir no ramo, porque a banana nevada do ramo é muito boa, é a melhor, é a que eu mais gosto. E por aí vai, o nosso hot é maravilhoso, e cada produto que eu for pensando, de repente, numa insígnia que acaba se destacando para o cliente. Então eu crio a experiência com o produto, né? E aí ele fala sobre isso, né, de que os desafios vão além das tendências, né? É crescente a busca por alimentos mais práticos, mais saudáveis, saborosos, e existe uma gestão da cadeia produtiva mais sustentável e transparente. Então veja, quando fala em produto mais rápido, estamos nós aqui, que a gente trabalha com o delivery. Quando a gente fala de produtos saudáveis, não necessariamente a gente está falando de todos os produtos, mas de uma certa forma, cada vez mais, o que a gente tem se preocupado? Se leva lactose ou não, se é um produto à base de, como é que é o trigo, hein? Glúten. Porque isso é uma forma da gente enxergar um público em potencial, né? E o produto saboroso foi o que eu acabei de falar, é a experiência do cliente com os nossos produtos, né? E como que a gente tem o cenário atual? Eu gosto muito de estatística, assim, de dados estatísticos, porque a gente não trabalha com achismo.
a gente trabalha com dados, né? 17% de todos os alimentos disponíveis para consumo são desperdiçados. Olha que grande oportunidade que a gente tem aqui na nossa nova política ESG, né? 17% dos produtos que vão para casa dos nossos clientes são desperdiçados. O que a gente vai fazer e vai trabalhar? Não sei se vocês lembram, teve uma época, eu não lembro exatamente a marca, ou se foi o próprio governo que trabalhou aquela política do prato com um terço vazio, né? Mostrando que, na verdade, aquele um terço vazio era o que você jogava fora. Você tinha que preencher o prato sem aquele um terço, porque era certo de que aquilo que você colocasse ali você ia desperdiçar, era uma questão contra a fome, né? Contra o desperdício. E aí a gente tem ainda 17% dos nossos alimentos desperdiçados, né? A população mundial, esse daqui é outro dado bizarro, em 2050 vai atingir 9,7 bilhões de pessoas. Pessoas que precisarão se alimentar. E a gente sabe que nós moramos, né, num país extremamente populoso, né? Nós temos, por exemplo, uma das cidades que compõe uma das cidades mais populosas, que é São Paulo, por exemplo, né? A gente compete aí com a cidade do México e por aí vai. Então, a gente sabe que 9,7% bilhões de pessoas e que a gente, de alguma forma, vai numa crescente muito. E como nós somos ainda um país em desenvolvimento, né? Essa questão da reprodução é algo que a gente ainda não trabalha no planejamento familiar, a tendência de existe um viés muito grande da gente estar diminuindo filhos, né? Por exemplo, minha mãe teve 2 filhos, eu só tenho por opção, pretendo ter somente uma filha e, eventualmente, a minha filha pode desejar não ter filhos, né? Mas a gente sabe que a gente ainda tem uma camada muito grande da população em que tem uma quantidade numerosa de filhos, né? E são essas pessoas que vão popular o nosso planeta, né? A comida se tornou uma ideologia, né? Então, assim, hoje, na verdade, a gente observa uma gama da sociedade trabalhando a comida de uma forma diferente, seja no aspecto da embalagem, seja no aspecto da sustentabilidade, seja no aspecto de você ser optante por ser vegano, por exemplo. Perdão. Antigamente, eu que venho de uma área rural, né, pra vocês terem uma noção, eu já morei, meu pai, por exemplo, criava gado, né, a gente tinha gado de leite, não é gado de corte. E aí você pensar dentro daquela minha população, da minha sociedade, que alguém viraria vegano, né, era quase que inconcebível, né, alguém pensar se você trabalhar diretamente com uma fonte de alimento e de renda para a família, né. E hoje a gente já consegue observar um grande número desse segmento crescendo. Só que tem os dados que a gente vai falar, né, mais para baixo, que até essas pessoas poderão comer carne, que é a carne do futuro, né. O progresso global feito para acabar com a fome e desnutrição pode ser revertido pelas mudanças climáticas. Então existe um fator, né, que as pessoas, em algum momento, a gente não sabe mais se poderão controlar, que são os aspectos climáticos. Hoje são feitas várias ações para poder lidar com as mudanças climáticas, né, de tal forma que a gente consiga reverter alguns cenários. Então, para vocês terem noção, eu lembro nitidamente, por viver numa área rural, né, a gente tinha um terreno na minha casa, no sítio que a gente morava, que ele era dividido em 3. Então, quando você plantava aqui, você terminava esse plantio, você tinha que ficar 1 ano sem plantar nessa região aqui. Não sei se vocês lembram disso nas aulas de geografia, né, do estudo do solo e tudo mais, né. Só que hoje, com a população crescendo e com a necessidade de cada vez mais atender no nicho de alimentação, como é que você espera 1 ano essa terra aqui voltar a ter condições de ser plantada para continuar atendendo a demanda que cresce, né? E aí por isso que se trabalha estufas, né? Coisas que antigamente não eram pensadas e que hoje já são. Produtos criados em laboratório, por aí vai, né? A produção de alimentos em alta escala, né? Então a gente está falando do cenário atual, alimentos a gente observa que está em alta escala, ou seja, é um setor que ele não desaquece, ao contrário, né? Ele superaquece, né? A sociedade do futuro vai nascer de como comemos, né? E aí vem umas... Não sei como que... Não fica na mesma, né? Então a frase se completa, né? A sociedade do futuro vai nascer como comemos. Então precisamos dar opção para as pessoas se alimentarem melhor, né? E aí, cada vez mais, dentro do nosso nicho, né? Dentro das mentes estratégicas que a gente tem dentro da empresa, em diversos níveis, a gente tem que começar a pensar. Como que eu lá no sistema penso
melhor para poder levar ao cliente a sensação de que ele está comendo melhor, informando, por exemplo, o nome da carne que a gente utiliza no burger. Quando eu falo que eu estou utilizando uma carne da Bessel, da VPJ, eu estou mostrando que eu utilizo produtos de qualidade. Quando eu mostro que eu uso salmão de uma empresa como a Frescato, quando eu mostro que eu uso o produto da Vila Camarão, eu estou mostrando para o meu cliente que eu me preocupo com a qualidade do produto que chega na casa dele, sabe? E aí o tempo todo, todos nós, né, e aí automaticamente isso vai para o design, a partir do momento que o design de repente pensa numa criação de associação de marcas, mostrando qualidade dos insumos versus o produto final, isso ganha um outro valor para o cliente, tá? A gente tem aqui dentro desse ciclo, né, a gente falando da questão de como comer melhor, né, como mostrar para o nosso cliente a percepção de alimento e tal, a gente tem de um lado a medicina e a alimentação, né, integração visando aspectos sensoriais, valor nutricional, e aí mais uma vez, gente, antigamente, né, a gente comprava o bolo da titia sem saber o que tinha naquele bolo, hoje não posso mais. Que alguém pode ser alérgico a algum produto que está ali dentro. Eu preciso ser informado do valor nutricional. Isso não nasceu assim. Eu lembro de uma época que eu trabalhava na indústria farmacêutica e eu tinha um colega de trabalho que a filha dele foi descoberta com intolerância à lactose num nível bastante expressivo, né? E era uma época, inclusive, em que não tinha tanta informação nutricional de composição, né? Porque hoje, para vocês terem uma noção, até quando tem rastro, né, ou possibilidade, você tem que informar. Traços, tem rastro, mas é traços. E aí ela ele comprou um biscoito, tomou todo o cuidado para ver se na composição tinha leite e tal, né, amido, lá, aquelas coisas todas, e não tinha. Só que quando a garota comeu, ela teve um edema de glote, né, ela foi fechando a glote dela e tal. E, enfim, ela foi internada e ele ligou para o fabricante, né, e aí ele recebeu a informação, não foi no mesmo dia, né, teve um processo investigativo e ele recebeu, olha, esse alimento onde ele é produzido tem traços de leite. E aí a Anvisa também foi acompanhando esse processo e hoje você tem que colocar risco de traço. Então, por exemplo, nosso cliente que tem risco a camarão, a cozinha, se faz um yakisoba, mesmo que não seja de camarão, mas que passa, eu tenho que informar, né? Eu tenho que levar essa informação, eu tenho que buscar cada vez mais munir o consumidor, né, da questão do que ele está realmente consumindo, né? Hábitos de consumo, né? Buscar pela saudabilidade e acessibilidade dos produtos, né? Então a gente cada vez mais buscar como que os nossos produtos, né, podem ser adquiridos de forma saudável, porque veja, pizza a gente não pode entender que pizza é um alimento ruim, ele não é um alimento ruim. Eu não sou nutricionista, não estou falando aqui como nutricionista, pelo amor de Deus. Não tô, esse vídeo tem que ser editado várias vezes, inclusive, pra gente ver que normas que vão sendo infringidas. Mas a gente precisa entender que faz parte da nossa experiência como humano ter acesso a todo tipo de produto, desde que possamos comer, né? Então não é porque eu trabalho numa linha de um produto mega industrializado que ele tem que ser entendido como um produto que não possa ser comido, né? Ele tem que ser entendido como a melhor forma de comer, calorias, né? O valor nutricional mais uma vez, enfim. E a acessibilidade dos produtos é a gente fazer o nosso produto realmente chegar, né? Então, de que forma que a gente adentra a casa das pessoas de forma mais rápida e acessível. E aí cabe, sim, os designers pensar de que forma que o mundo digital me ajuda a fazer com que o alimento possa chegar na minha casa de forma mais acessível, que eu possa ter conhecimento daquele produto de forma mais acessível, né? O avanço tecnológico, pesquisas para diversificação de produtos, embalagens novas, proteínas e otimização da cadeia produtiva. Isso é um processo que a gente o tempo todo tem que estar fazendo, né? Para vocês saberem, agora foi colocado no Hometown, mas o grill passou por uma mudança de embalagem, né? E isso muito se dá, primeiro, pelo avanço tecnológico, né? Se você olhar para aquela embalagem que a gente via do grill, é uma das embalagens mais primárias que se tem, né? Que é isopor. E hoje a gente consegue, de repente, dentro de uma cozinha, utilizar a seladora. Isso, para uma cozinha, um tempo atrás, era um custo elevadíssimo. Não dava para você colocar isso em todas as cozinhas. Hoje, o avanço tecnológico, ele permite, né? E daqui a pouco isso vai ser algo, vai ser até inconcebível pensar naquelas embalagens de isopor, porque a gente sabe que entorna, que é ruim, né? Além de não ser, né, sustentável. Produção e meio ambiente, né? Escassez de recurso, terra, água, energia. E aí a gente vai falando muito naquilo que eu até falei, eu dei o exemplo lá da minha terrinha, né? Não dá mais para você esperar um ano para retornar a plantar, mas ao mesmo tempo, cada vez mais que você vai deixando de cuidar, né, do meio ambiente como um todo, em algum momento pode ser que você não tenha recurso mesmo,
ótimo, né, para poder utilizar uma determinada área para poder plantar ou para criar gados, e como que a gente vai caminhando, né? Como que a gente observa o impacto ambiental versus esse crescimento populacional. Né? O crescimento populacional, a disparidade entre demanda de consumo e oferta de produtos, a desigualdade econômica, né? Então a gente tem que estar o tempo todo, a gente fica ali o tempo todo entendendo qual é o nosso público, se a gente, por exemplo, pode pegar público de um determinado nível com o outro, né? Ou se a gente realmente está fechado dentro de uma classe, né? de consumo. Então o tempo todo eu tenho que estar observando com que público o meu produto casa, e às vezes, algumas vezes, incrivelmente, o seu público durante um período casou vou te dar o exemplo da Havaiana. A Havaiana, durante muito tempo, ela casava com um público completamente diferente do que é hoje, né? A gente, quando pensava em Havaiana, a gente pensava nas pessoas de obra, que não tinha muito acesso para compra de, enfim, até EPI, né? Porque nem se pensava em EPI antigamente, mas a gente pensava naquelas pessoas mais humildes. Hoje a Havaiana é um produto, você dá um presente para um amigo seu e a Havaiana, e assim, é considerado um presente muito bacana, muito legal. Hoje, você, ao olhar para a Havaiana, você pensa, por exemplo, se eu tenho um amigo no exterior, eu vou presentear com a Havaiana, que traz brasilidade, traz experiência, né? E aí, mais uma vez, né, um produto que já casou com uma classe e que hoje conversa com uma outra classe econômica, né? E aí a gente pode tirar a Bic também, né, a caneta Bic, que é uma caneta que incrivelmente continua com o mesmo formato, mas que hoje permeia, né, por todos os públicos e por aí vai. Comida como manifesto, né, um vislumbre do nosso futuro. Né? Os avanços da tecnologia cada vez mais possibilitam a otimização e aumento da eficiência das cadeias produtivas em todas as etapas da cadeia. Novas pesquisas proporcionam a aplicação e teste de tecnologias para aumentar a diversificação de produtos que irão emular a proteína animal, textura, sabor e apresentação. Regulamentação para novas proteínas será determinada pelos órgãos públicos. Aí aqui ele, como BRF, né, ele estava trazendo, ele é fabricante, né, ele estava trazendo um olhar que é muito necessário, que a gente também tem que estar muito antenado do que as indústrias estão fazendo para, se a gente falou lá do meio ambiente, a gente falou que e aí voltando para o segmento até de proteína, né, que é o nicho dele, por isso que a palestra é muito mais voltada para a proteína, ele fala ali, como se eu estou olhando para o meio ambiente, eu sei que no meio ambiente vai faltar água em algum momento, eu de repente não vou ter terra o suficiente, eu não consigo multiplicar os bois da forma mais rápida do que a população exige. Como que eu penso, a população se torna vegana, cresce o número de veganismo, como que eu vou fazer para atender essas tendências, essas novidades? O crescimento, o dinamismo do consumo, as classes. Então ele já começa a trazer aqui um olhar para o futuro das carnes, né, que é plant-based, por exemplo, né? Enfim, tem outras tecnologias sendo estudadas para trazer novas formas de consumir proteína sem que seja 100% animal. E aí ele foca muito ali, né? A textura vai ser a mesma, o sabor vai ser o mesmo e a apresentação vai ser o mesmo, né? Não sei se vocês sabem, também não sei se tem alguém aqui, mas as pessoas que são adventistas, né, elas não comem carne, né? E eles comem soja. E eu me lembro que eu tenho uma tia que é adventista e sempre que eu comia soja, né, eu gostava até. E eu falava com ela, mas não tem o gosto da carne, né? Agora imagina você estar comendo algo em que você tem toda a experiência de estar comendo a carne, né? Então assim, esse olhar vem pra gente também. Porque em algum momento, se esse produto, né, que está sendo pensado, essa tecnologia que está sendo utilizada, conforme ela for crescendo, qual o impacto do nosso cardápio, por exemplo? Em que momento eu tenho que começar a pensar em colocar esses produtos dentro do nosso cardápio para poder atender esse público que está nascendo, né? Em que momento que isso, qual é o estalo, qual é o momento que a gente fala, não, preciso agora realmente dar uma reformulada. Então todos nós precisamos estar o tempo todo atentos a essas mudanças para entender qual é o clique e a virada de chave para isso. E aí ele traz aqui, né, um cardápio de soluções para reduzir as emissões da agropecuária, lembrando mais uma vez que o objetivo da pauta dele era, enquanto BRF, falar sobre proteína animal, né? Então o gráfico dele é muito mais focado, né, de entender como que ele trabalharia dentro desse contexto, mas é interessante pensar também, né? Reduzir perda e desperdício de alimentos,
E aí, olha só que interessante, foi uma coisa que eu pensei agora, né? A gente falou que 17% dos produtos consumidos são desperdiçados. E se eu começar a pensar em reduzir 17% da padronização dos nossos produtos? Não estou falando que vai ser não, tá? Mas é uma ideia. Se eu começo a focar no quanto realmente tem de desperdício do produto, olha o quanto eu preciso pensar. Talvez eu esteja desperdiçando produto dentro de um cardápio que vai ser desperdiçado e que eu poderia estar trabalhando, por exemplo, numa promoção. Que eu poderia estar trabalhando um público que vai comer bem, porque ele não come. Pensa, vamos pensar aqui, raciocínio lógico, eu não era boa nisso. Mas no pensamento geral eu sou. Porque raciocínio lógico não é raciocínio lógico, vocês sabem, né? Aquelas perguntas lá que tem quando a gente faz. É um raciocínio completamente ilógico. Porque raciocínio lógico é o que eu estou rolando aqui agora. Por exemplo, você tem um pensamento de que 17% é estatística, 17% de tudo que você consome é jogado fora. Se eu trago isso para uma realidade, eu começo a pensar, bom, vou pegar um produto para não pegar o cardápio inteiro, vou trabalhar um produto, vou tirar 17% dele, porque realmente o cliente não vai consumir, ele vai ficar satisfeito. E eu ainda assim vou satisfazer a intenção do cliente, a experiência dele de consumir, vou conseguir fazer preço e o franqueado, por exemplo, continua tendo rentabilidade, né? Porque eu vou trabalhar dentro daquela margem de diminuição de 17%. Isso é raciocínio lógico, entendeu? Você construiu uma cadeia de raciocínio. Mas enfim, mudar dietas, né? Então a gente tem que ficar cada vez mais atento a como que a sociedade, né? Para vocês terem uma noção, a Coca-Cola, não sei se vocês observaram, mas a Coca-Cola, ela tem buscado cada vez mais observar as tendências do mercado, porque ela já conseguiu entender que a sociedade está mudando o uso de refrigerante. Né? Ela já não trabalha mais com aquela ideia fechada de que a Coca-Cola sempre foi a Coca-Cola, vai continuar sendo, tá? Eu acredito nisso, ela é uma marca muito consolidada. Eu até li um artigo recentemente que um artigo verídico, assim, foi realmente feito um estudo às cegas, né? Em que foi ofertado aos clientes dois produtos, a Pepsi e a Coca-Cola. O artigo, na verdade, mostrava a condução do estudo pela Pepsi. E aí, lá nos Estados Unidos, os clientes preferiam a Pepsi, no teste às cegas. Preferiam a Pepsi. Só que quando você chegava para outro público, né, e chegava e falava assim, olha, aqui você tem a Coca-Cola e a Pepsi, automaticamente as pessoas vão para a Coca-Cola. Porque o nome te remete à experiência, porque o nome te remete a uma infinidade de coisas que, de repente, a Pepsi ainda não construiu. Né? Então, a gente tem que ficar de olho nessas questões. Né? O que eu falei agora não tem nada a ver com dieta em si, mas eu estou falando da experiência. A Coca-Cola, eu acredito que vai continuar sendo a Coca-Cola, mas ela já começou a pensar que tem um público aí que está deixando de consumi-la. Ele fala deixar de usar biocombustíveis, aí tem muito mais voltado à cadeia lá da proteína animal. Eu não vou falar muito de tudo não, mas assim, esse material vou compartilhar com vocês, né? E acho que depois a gente pode, cada um, fazer a sua reflexão mais aprofundada, né? E aí, gente, assim, ele traz o seguinte, né? De que em qualquer lugar que você esteja, a tradução literal não é essa, mas em qualquer lugar que você esteja, a comida sempre é uma experiência. Por exemplo, eu tenho um amigo, não é o meu caso, tá? Mas também não deixo de viver. Eu tenho alguns amigos que eles, ao viajar, eles sempre optam por fazer a todo momento experiência gastronômica. Não é o meu caso. Eu sou aquela que eu quero fazer outro tipo de experiência. Eu quero visitar lugares e comer o que dá pra comer. Mas eu também quero comer algo em algum dia, em algum momento, algo que seja local, né? Porque a comida, ela é de fato uma experiência. E eu não tô falando só de outros países, não. Você pode ir pra Minas, por exemplo, você vai pensar automaticamente em comer um pão de queijo. Você vai pensar automaticamente em comer um Romeu e Julieta com queijo Minas, mineiro mesmo, né? Você pode pensar de ir pro Nordeste e comer algo específico de lá. Então, assim, se a comida ela é uma experiência em qualquer lugar que você esteja, é em qualquer lugar. Até na minha casa eu quero que seja uma experiência. Até na minha casa eu quero que chegue algo que realmente me remeta a uma experiência, né? Então, assim, cada vez que a gente gera uma insatisfação no cliente na experiência, né, dele, eu deixo de formar nele um elo de conexão, né? E aí existem alguns caminhos para eu poder voltar a ter esse cliente, né? E aí queria falar um pouquinho sobre a BRF, eu não vou entrar muito na questão da BRF em si, né? Porque eu acho que competia ele.
são os produtos, né? Lá a gente até falou um pouquinho, porque a gente tem esses produtos no nosso portfólio, por exemplo, do Ramo Conveniência, né? Eu falei com ele lá na época. Ele trouxe um pouquinho, né, sobre a BRF, né, tá atraindo novas tecnologias, né, solucionando desafios estratégicos da companhia. E eles buscam, né, ser um porta-voz de inovação aberta. Mas aí o que eu quero deixar aqui é essa reflexão do seguinte, né? Ele lá, enquanto produtor, ele começou a pensar em atrair novas tecnologias. O que nós, enquanto RAM, dentro desse contexto, dentro dessa conversa que nós estamos tendo, que nós, dentro dos nossos setores, com os nossos pares, das nossas trocas, a gente vai fazer para poder romper alguns conceitos ou trazer ideias inovadoras, observando dados que foram tratados aqui, né? Coisas que foram faladas aqui. O quanto que eu posso olhar para o nosso cardápio e buscar a experiência de melhoria da experiência com o cliente, né? Esse aqui é o fim da palestra. E aí, não precisa bater palma ainda não, calma. Mas mais uma vez, né, assim, para poder finalizar, tentei ser o mais rápido possível, acho que eu consegui trazer um pouquinho de conteúdo para a gente poder refletir, para a gente poder começar a pensar, né, como que uma palestra de um fabricante que não tem nada a ver, não compro nenhum produto, acho que só a proteína em algumas cozinhas nossas, mas não diretamente da BRF, de algum distribuidor, mas como que a palestra, né, de alguém, né, pode trazer reflexão para dentro do nosso cenário, né? Então eu convido vocês a realmente utilizar o material, repensar e até ler mais sobre o futuro da alimentação. É o nicho que nós estamos inseridos, é o nicho base do Grupo RAM. E de verdade, eu acho que a gente tem muita coisa para construir. A gente já está em movimento de romper barreiras. Você vê, o Luiz fala muito isso. Até um tempo atrás a gente era preço. Hoje a gente já não é mais preço. Hoje a gente já é experiência. Daqui a um tempo a gente vai ser sustentabilidade. E tudo isso não precisa necessariamente um desagarrar do outro, não. A gente pode continuar tendo preço em algumas coisas. A gente pode cada vez mais melhorar a experiência do cliente. A gente pode se tornar uma empresa mais sustentável. Eu posso comunicar melhor a forma como a marca vem se relacionando com outras marcas, como a própria Coca-Cola. Se a tendência da Coca-Cola é a Coca Zero, as minhas artes podem ser comunicadas melhor. Eu posso pegar nichos aí que estão crescendo, que podem ser interessantes. E eu acho que aí o coletivo tem que trabalhar, né? Então a gente sempre ter a mentalidade de olhar para frente e trazer para o nosso presente. Tá? É isso.